Fala aí pessoal, hoje estamos de volta com a nossa série Consciência Elétrica para PCs. Vamos abordar um assunto que é bastante complexo e se fala bastante pela net, estabilizadores. É bom que o Jackson falou que é complexo, por quê? Porque tem muita coisa envolvida. O que nós mais escutamos é as pessoas falarem o tempo de resposta é ruim, o aparelho é uma porcaria. Então, queremos que vocês aprendam sobre o assunto e tomem as suas próprias conclusões. Nós vamos começar falando sobre os estabilizadores populares acessíveis que temos por aí. Mas assim como diz o seu nome, o que ele deveria fazer? Estabilizar essa tensão. Então, se a concessionária enviar uma tensão mais alta, ele deve diminuí-la para proteger o seu equipamento. E se essa tensão for mais baixa, ele deve prover um pouco de tensão para que o equipamento não desligue. Mas não é bem isso que acontece. Para que fique mais claro de vocês entenderem, vamos falar um pouco sobre o que é essa tensão. A tensão recebida da concessionária apresenta uma forma senoidal, em referência ao seno, que é uma função trigonométrica. Então nós vamos ter um gráfico mais ou menos como esse. Mais ou menos porque eu desenho mal. Nós temos os dois eixos e nós vamos ter, a partir do zero, uma senoide dessa. Esse complemento dessa metade com essa metade, assim como nós falamos no vídeo passado, ela completa um ciclo. Esse daqui seria um ciclo. E nós teremos 60 ciclos desse em um segundo, que são aquelas 60 piscadinhas que a gente falou da nossa luz. Vamos fazer uma linha hipotética aqui, né? Correndo aqui e uma linha hipotética aqui. Na verdade não é uma linha hipotética, é uma indicação. Por quê? O que seria isso? Eu não sei se você é da minha época mais antiga que falava 110 volts, ou se você fala 115, como diz alguns lugares, ou se você fala 127 volts. Vamos considerar os 127 volts. Então a gente teria essa tensão, só uma coisa, tanto a tensão quanto a corrente funcionam dessa maneira, elas são senoidais. Então nós temos aqui menos 127 volts, e aqui nós temos mais 127 volts. Então ela tem essa apresentação. Por que eu coloquei aqui? Porque essas duas tensões aqui, elas são tensões de pico. A tensão de pico é calculada da seguinte maneira. É a tensão que nós temos multiplicada por raiz de 2, que é igual a 1,4142. Então, multiplicando 127 vezes 1,4142, nós temos aproximadamente 180 volts. E aqui, aproximadamente, menos 180 volts. Verificamos, então, que não é só os nossos 127 volts, mas a gente tem uma diferença pico a pico aqui de aproximadamente 360 volts. Isso seria uma maravilha se nós não tivéssemos interferências na linha. Nós temos harmônicas atrapalhando, nós temos surtos e eventos que podem fazer com que isso se mude bastante. O que eu quero dizer? Supondo que nós temos aqui 180 volts na parte positiva e tivermos um surto, nós podemos ter aí alguma coisa da ordem de 360 mais 180, que daria 540 volts num surto. Agora começamos a ver o perigo que a gente pode ter num surto de energia. Esses 540 volts, nós estamos considerando aí os 127. Se isso aqui for para 220 volts, eu posso ter quase 1000 volts aí sendo enviados para o meu equipamento. Agora que nós explicamos como funciona a tensão de pico a pico e como que isso pode se potencializar num surto, nós vamos explicar o estabilizador. Um estabilizador ele é basicamente um transformador com várias saídas. Essas saídas são controladas por dispositivos chamados relés. Mas o que são relés? O relé é uma chave com 3 contatos, um comum, um aberto e um fechado, e ele tem uma bobina. Quando essa bobina é energizada, o que estava aberto passa a conduzir. Essa chave barata fica comutando conforme o sensor manda informação para ele. Existem modelos de 7, 8, 9 milissegundos, dependendo do modelo e preço. Então seria esse o tempo de resposta que o pessoal fala? Algum problema nisso? Na verdade, não. O que acontece é o seguinte. Nós temos numa fonte de alimentação o hold-up time, que é o tempo que ela consegue permanecer ligada com os capacitores carregados. Esse tempo é determinado de no mínimo 17 milissegundos. Então se nós temos 17 milissegundos
que a fonte fica carregada, não é verdade que vai ser esse o problema. Porque vamos supor que a gente pega um relé ruim de 9 milissegundos. Ele não vai ter tempo de desligar a fonte ou de causar algum problema por causa disso. Também temos o fato do estabilizador não ter um sistema de filtragem. O que quer dizer isso? Que ele não filtra a energia que passa em uma onda inadequada e manda de volta também esse sinal para a rede elétrica. Mas seria esse o maior problema? Também não. Então, para explicar melhor para vocês, nós vamos contar com a ajuda daqueles grandes cientistas que simplificaram para a gente. Ampère dizia que corrente elétrica gera campo magnético. Ørsted dava o sentido dessa corrente, que é a regra da mão direita, o campo seria a mão fechando, o sentido da corrente é o do polegar. Faraday, que é o princípio do transformador, que o que ele disse? Que a variação do campo magnético vai gerar corrente. E finalmente, Lenz, que diz que a variação do fluxo magnético no circuito produz uma tensão elétrica que dá origem a uma corrente. E que se tivermos dois circuitos elétricos e desligarmos um subitamente, aparecerá instantaneamente corrente no outro circuito. Então, se eu desligar instantaneamente esse campo magnético, eu vou ter um surto de tensão, com a corrente no sentido contrário do campo magnético. Para ter um surto, eu preciso de 3 elementos: um indutor, corrente e uma abertura no circuito. Essa abertura do circuito nada mais é do que o relé que abre e fecha. Então, quando nós tivermos um estabilizador, o que eu vou ter? Em cada tlec-tlec daquele, eu vou ter um micro surtinho. Então, temos a primeira definição para o popular estabilizador. Ele é um gerador de surtos. Imaginemos aqui a tensão agora de 220 volts. Eu vou ter 220 raiz de 2, que é a tensão de pico 311. De 311 até menos 311, eu vou ter 622 volts. Mais 311 de pico que vem da rede elétrica, eu tenho aí 933 volts. Então eu posso ter alguma coisa da ordem de 900 volts vindo do nosso estabilizador. Outro problemão é a alta corrente que pode ir direto para os componentes da fonte quando o estabilizador fizer a seleção de tensão. A gente sabe que a resistência dos componentes se altera com a temperatura. Dentro da fonte temos um elemento que funciona exatamente assim. Este componente se chama termistor, e no caso das fontes ele é no tipo NTC. O aumento da temperatura ele pode causar uma diferença brutal na resistência. Ela pode, por exemplo, passar de 15 para 1 ohm. Então vamos lá. Se eu tiver uma temperatura mais fria, eu tenho uma resistência mais alta. O problema é que quando nós ligamos uma fonte, o termistor está em temperatura ambiente, então a resistência dele é alta. A fonte está fria e a resistência alta protege a entrada de corrente. Conforme ela vai aquecendo, ela não causa mais nada para a fonte, ela vai fluindo. Mas quando a gente liga a fonte, nós temos um problema que ocorre, que nós mostramos para vocês nos testes de fontes que nós realizamos, que é a inrush current, é a corrente de partida. Ela é muito severa para a fonte. No caso do estabilizador, o que acontece? Como o relé fica o tempo inteiro ligando e desligando, o termistor nunca tem tempo de esfriar. Então a resistência do termistor acaba ficando sempre baixa, porque o tempo que o relé desliga não é suficiente para que ele eleve a sua resistência. E pode entrar uma corrente muito alta. E aí, já que é só isso ou tem mais coisa? Antes fosse, tem mais. Pessoal, dá uma olhada no que eu tenho aqui hoje. Esse super estabilizador com botão anatômico, luzinha, olha o peso dele. São 4 saídas e com aterramento. O fabricante nos dá uma informação muito importante, que é o tempo máximo de resposta. Neste caso, são 2 ciclos. Vocês lembram do lance dos 60 fps que cada quadro é processado em 16,6 milissegundos? No caso dos ciclos, temos a mesma coisa. 60 Hz são 60 ciclos por segundo. Cada ciclo leva em média 16,6 milissegundos. Se nós temos 2 ciclos no estabilizador, são 33,3 milissegundos. 1 milissegundo é 1 segundo dividido por 1000. Se eu tenho 33,3 milissegundos, eu vou dividir 33,3 por 1000 e vou ter 0,033 segundos. Concluindo, o tempo de resposta é de 0,033 segundos.
Isso é uma eternidade para uma fonte. Mesmo uma fonte de alimentação genérica, ela é muito mais rápida do que isso, porque ela é controlada por transistores. E os transistores trabalham na casa de 20 microsegundos, que isso é 20 sobre milhão. Então eu tenho 20 sobre 1 milhão. Olha a diferença no tempo de resposta do estabilizador para a fonte de alimentação. Se a gente dividir o tempo de resposta do estabilizador pelo da fonte, nós vamos saber quantas vezes o estabilizador é mais lento do que a fonte. Olha que absurdo! O tempo de resposta desse estabilizador é 1650 vezes mais lento que o de uma fonte de alimentação. Por isso que o pessoal fala por aí que o tempo de resposta do estabilizador não vale nada. Para um ser humano, essas grandezas de tempo não fazem a menor diferença. Mas para uma fonte, isso é muita coisa. Então a fonte vai ficar brigando com o estabilizador, que demora para realizar as correções e, consequentemente, ela vai ter muito mais trabalho para fornecer energia limpa para o seu equipamento. Para um ser humano, as grandezas de mili ou microsegundos não fazem diferença, mas para uma fonte faz. Então a fonte vai ficar brigando com o estabilizador, que faz as correções de instabilidade de corrente de maneira muito lenta e, consequentemente, vai ter muito mais trabalho para mandar energia limpa para o seu computador. Tem mais uma coisa para falar para vocês. O estabilizador prejudica a utilização do PFC ativo da fonte. Mas como é um tema que nós pretendemos detalhar, nós vamos falar no próximo vídeo. Vamos deixar apenas um toque. Não é toda fonte que não tem aquele seletorzinho vermelho 110/220, que é full range, que tem PFC ativo. Tem muita fonte que tem sensor automático que faz o chaveamento 110/220. E é a mesma porcaria. Então você precisa ficar esperto nisso. Obrigado por ter assistido, espero que vocês tenham gostado, valeu aí!